Vamos para as universidades, então, né, meu? Tem alguns vídeos aqui que o Dunga separou também aí. Põe aí os vídeos e o Dunga vai falar, porque ele vai dar o testemunho dele. Vocês vão ouvir a voz do Dunga agora aqui. O Dunga fala, gente. Acredite em mim. Eu vou deixar que agora ele vai tocar aqui, que esse assunto ele manja bastante aí. Fala aí, Dunga, tudo bem? Boa noite, senhores. Tudo bem com todos aí? Tudo já? Como é que vocês estão? Nós, hein, Dunga? Olha só, hein? Revelações. Voz de radialista, né? Aquela voz gostosa de ouvir, né? Sedosa. Sedosa. Cremosa. Ô, louco! Ô, louco! O cara tá entregando já tudo aí no meio da live, velho. Para quem não sabe, o Dunga foi meu aluno, tá? Aí, ó, revelação, hein? Então, esse é um detalhe. Eu perguntei antes se eu podia falar que o Dunga, se ele era meu aluno ou não. Alguns alunos meus foram para Brasília comigo, outros alunos eu mantive contato, enfim. O Dunga é um dos alunos que eu mantive contato. E aí, Dunga, o que você pode dizer para a gente das universidades? O que está acontecendo? Então, por incrível que pareça, as universidades federais todas fizeram um L, né? E agora estão reclamando um pouco da gestão do atual governo. Eu tenho alguns contatos em algumas universidades ainda, com alguns grupos ditos à direita, e conversei com algumas pessoas da Unifesp também, e aí eles têm uma página pública, todos os vídeos aqui que eu vou passar são públicos, estão públicos no Instagram e etc., para a gente ver a atual situação desse lugar que você conhece muito bem. Deixa eu colocar aqui, deixa eu ver se você reconhece esse lugar. Isso daqui é onde eu dava aula, cara. Eu dava aula nessas salas aí, que estão fechadas com cadeira. Esse miolo aí não era pichado, que eu me lembre. Esse vão aí central não era pichado. Então, os alunos, né, os grevistas, eles impediram os professores de dar aula, colocaram as cadeiras, tá vendo, na entrada das salas. E aí, por incrível que pareça, ao contrário da época que eu estudava lá, que era basicamente eu e mais 2 gato pingado que tentava impedir essas coisas, tem um pessoal que se organizou e foram... assim estava antes, certo? Eles jogaram mesmo, isso aqui é um tipo de depredação. De dinheiro público. Isso, os alunos foram lá e limparam. Os alunos anti-greve, que o pessoal da Universidade Federal, ele basicamente quer se formar, né? Lógico, isso é importante. Os alunos, cara, a maior parte dos alunos é duro, cara. Essa visão que estudante da Universidade Federal é rico é equivocado. O que você acha? 10% tem grana para pagar, o resto tem? O que você acha que é o... Não, pô. Eu mesmo era um dos mais lascados que tinha lá. E aí, pô, na época a gente brigava, né? A favor da departamentalização, porque isso aqui é uma escola de economia. Não é uma escola de, filosofia. É uma escola de negócio, né? Administração, economia, contabilidade, ciências atuariais. E o único que é mais assim é relações internacionais. Só que mesmo numa escola de negócios, você tem, doutrinação total aí, né? Exatamente. E, pô, se você for ver, o número de grevistas não é nem tão grande. É tipo uma dúzia de pessoas que fizeram tudo isso. E aí a gente tem um punhado de gente que é contra a greve, quer se formar e tá botando ordem, tentando botar ordem. Inclusive, por exemplo, dentro das salas, estava vazia, né? Porque estavam vazias, porque as cadeiras estavam do lado de fora. Depois os alunos foram lá e se organizaram nessas salas aqui que você dava aula também bastante, né? Então, sim, essa iniciativa bem legal dos alunos que estão indo contra, né? Que é difícil. É difícil, destino, né? Eles não estão passivos no processo, eles estão sendo senhores do destino. Sim, que é perigoso também, né? Como a gente tinha comentado, porque dependendo, eles podem ter alvos na cabeça deles agora, né? Virar alvo. É um pouco perigoso. Eu acho que se for centralizado apenas em retomar as aulas,
Porque muitos professores, eu acho que a maioria dos professores não quer fazer greve. Não. A maioria dos professores, o que acontece na greve? Depois você tem que repor as aulas. Se você for minimamente sério, cara, você tem que dar a matéria. Tem professor que dá aula de nada, daí beleza, não precisa repor. Mas se você tiver um mínimo de decência, você vai repor. Isso atrapalha demais a vida. Você não pode repor tudo em uma semana, né? Isso te atrapalha tudo. Então, muitos professores são contra esse tipo de coisa. Eu acredito que tem uma parte dos professores que apoia, que incentiva, que protege, mas o que é importante, esses alunos não podem mostrar muito a cara do ponto de vista de serem de direita, raiz ideológica. Se mostrar isso, eles podem sofrer consequências de perseguição grave, tá? Na pública, na privada não. Na privada isso aí que vocês estão vendo não acontece. Para. Na privada não vai acontecer greve. Pô, tá louco? Não vou pagar e não vou ter aula? Imagina. Vai lá. Inclusive quem sofre mais é a galera que a gente tá quase no meio do ano, né? Tem uma leva de alunos que, tá para se formar agora, depende de 1, 2 matérias, e a faculdade dele tá parada por causa de meia dúzia de baderneiros aí, badernistas. E o que mais? Tiveram professores que mandaram, isso aqui é um e-mail que a gente, tá tudo na página pública, eu vou colocar no final aí, tá? Não tem nada aqui que a gente pegou, vazou. Comunicação fechada, privada, nada disso, é tudo público. Isso, tanto que eles vieram para e-mails institucionais ali, ó. Isso aqui é e-mail de aluno, de professores, falando que... Estamos apenas colocando isso como uma dupla proteção às pessoas que estão fazendo isso, só. Caros, boa noite. Informo que devido aos incidentes de agressão e ameaça por parte de grevistas ao nosso corpo docente, isso é, aos professores, e ao estado de insegurança que se instalou em nosso campus, o campus que eu dava aula, uma escola de negócios, a aula tal está cancelada. Gostaria de destacar que, em respeito às orientações dadas pela Prograde, não realizarei nenhuma atividade nesse período online. E destaco que o cancelamento se deve a uma ação de proteção pessoal, uma vez que não há garantias de manutenção da integridade física de quem insistir em exercer o seu direito de trabalhar. Isso é um professor falando, olha, vão bater em mim, vão me moer na porrada. Isso aí te lembra alguma coisa? Não, veja, eu, a Dani, o Arthur, a gente, eu tava em Brasília, a Dani tinha que ir com segurança para dar aula. O negócio não é biscoito. A gente teve uma série de ameaças, inclusive abertas. Eu acho que incentivado por alguns professores. Por quê? Porque a gente identificou os alunos, pegou os alunos, processou, eles foram condenados. Ameaça física, de jogar tijolo, de ameaça para valer mesmo. De ser destruído. E eles não foram expulsos da faculdade, né? Não aconteceu nada, não foram punidos pela direção. A gente protocolou, denunciou, tudo certinho, não aconteceu nada. Então, eu acredito que a universidade não vê ameaça, de fato, ao professor como algo grave, senão expulsaria o aluno. Né? Não, ameaça de morte, eu acho que o aluno deveria ser expulso da faculdade. Falando na faculdade, ver a ameaça ao professor como algo grave, é importante você citar que você sofreu alguns processos esquisitos, né? Dentro da faculdade. Vários. Assim, ameaça de alunos, muitas, processos administrativos dentro da universidade, eu sofri muitos também, que depois a gente conseguiu reverter, mas agora com o governo do PT voltaram e me colocaram para fora, né? Eu vou contestar isso na justiça e vai ficar isso na justiça, sei lá quanto tempo. Mas eles queriam o quê? Que eu renunciasse. Não vou renunciar. Tem que renunciar? Não vou renunciar. Então, a gente vai fazer isso e aqui, beleza. Pode fazer. O que eu queria mostrar, veja, o governo do PT chancelou a decisão
da Unifesp de me mandar embora. Não viu algo de errado a mim e a Dani, mandou a Dani também embora. Sendo que a gente pediu licença não remunerada. Mas voltando, veja, isso daqui que a gente está vendo é outro professor mostrando abertamente que ele sofre ameaças físicas. Aí você fala assim, pô, isso daqui é impressão tua. Põe o canal Meteoro falando que eu não sairia vivo se eu pisasse lá na Federal de novo. Certo, vou colocar aqui. Mas, Ana, contar uma coisa aqui para você. Né? A Unifesp, né, a Universidade Federal de São Paulo, foi a última universidade pela qual eu passei enquanto eu ainda estava na carreira acadêmica. E eu estava lá em 2019, quando o Weintraub chegou ao Ministério da Educação. E eu posso te dizer, Ana, que esse cara ele não podia mostrar a cara na universidade. Especialmente quando começou toda aquela história de futurice, aquela história lá dele chamar os professores de federais de zebras gordas, acho que era isso. Esse cara, ele não podia mostrar o rosto na universidade, que sei lá se ele saía de vivo de lá. Aí aqui eu vou mostrar como o senhor era malquisto lá quando o senhor dava aula, né? Porque, inclusive, eu fui conversar com alguns alunos, e muitos dos que estão lá hoje não pegaram a época que nem o senhor, nem o seu irmão, nem a Dani eram professores, né? Então, muita gente não sabe. Falam até que vocês não têm credibilidade, mesmo os alunos de direita, porque o MBL está muito inserido dentro das universidades, né? Inclusive na Universidade Federal de São Paulo, lá no campus que o senhor dava aula. Eles já foram lá, já apanharam e tudo mais. Mas aqui é para mostrar como é que o senhor era um péssimo professor, como as aulas eram vazias, né? Que tinha que dar aula no auditório. Acho que a maior sala comportava, acho que 80 alunos, mas não cabia. Não cabia algumas aulas que o senhor dava, essa aula de renda fixa aqui que o senhor chamou o Rato, na época, E essa daí era aula extra ainda, hein? Então, olha o Arthurito lá também. Bom, o que é importante as pessoas entenderem, veja, o MBL, eu quando estava lá, eu não utilizava os alunos de bucha de canhão, falava o oposto, se esconde, fica quieto, eles te pegam, te processam, te arrebentam, e pior, se o cara quiser cismar com você, um professor de uma universidade pública pode te reprovar e você não tem para quem se queixar. Enquanto ele estiver dando a matéria, ele não te passa, que segura 2, 3, 5 anos. Então, veja, tome cuidado para comprar as brigas na pessoa física. Utilize um CNPJ, não vá na onda do MBL de se expor. Eles são políticos profissionais do MBL. São políticos profissionais, não são jovens, é cara de 40 anos que está fazendo isso há 20. Não caiam nessa, você não vai terminar a tua faculdade se você entrar de peito aberto para comprar briga com a direção ou com o professor. Se você precisar de mais detalhes, quiser escutar mais detalhes, entre em contato ou com o Duga, através aqui dos nossos contatos, aqui dos nossos canais, ou entre em contato com a Wendy, e a gente vai buscar apresentar estratégias para vocês. O objetivo principal, não existe soldado, não existe exército forte, a gente está tentando organizar um exército, um grupo de resistência. Não existe exército forte com um soldado fraco, cara, com gente destruída. Eu não quero pegar e transformar você que está numa federal em bucha de canhão e você ficar lá com 30 anos sem se formar. Pergunta para qualquer aluno meu, o próprio Dunga. Cada apito que eu dava que ele precisava se formar. Entendeu? Vamos lá, Dunga, mais algum aí para mostrar? Não, só para falar mais um pouquinho aqui antes de eu sair e chamar o Elvis de volta, que, pô, muita gente que eu conversei, desse pessoal mais novo da direita, eles estão muito seduzidos pelo MBL, como eu disse, né? E alguns deles escutam a narrativa e falam que vocês não têm credibilidade, você e o Arthur. Pô, o Arthur, eu sou suspeito para falar, eu sou fã do cara, e ele praticamente colocou a pedra fundamental lá, foi ele que colocou do curso de Ciências Atuariais na Unifesp.
Ele foi o primeiro coordenador. Ele foi o cara, primeiro coordenador. Ele trouxe gente de Harvard para dar aula do pessoal de previdência lá da época, para dar aula, dar uma palestra, né, na universidade. Trouxe o Giuseppe também, o professor Giuseppe da Universidade de Milão. Não pode esquecer. Eu acho que isso nunca mais foi feito no curso, tá? Porque muita gente fala que o Arthur não passa nenhuma credibilidade. Depois, outra coisa, a reforma da Previdência que vocês fizeram foi dentro da faculdade, basicamente. Vocês eram professores lá, vocês desenvolveram uns estudos lá com o SES, na época. Pô, o Arthur, ele tem só 14 livros de... Eu sei que ele não gosta, que fica expondo o currículo dele aqui, mas ele só tem 14 livros voltados para essa área aí e afins. Não sei se um dia a Universidade Federal de São Paulo, tanto no campus Osasco ou qualquer outro campus, terá um cara com um currículo igual o dele em qualquer área. E, pô, é que eu fico sentido, eu levo pro pessoal. Quando eu falo assim, pô, Abraham e o Arthur, os caras não transmitem nenhuma credibilidade, é complicado. Por que isso? Quando a gente surge no meio, por que o MBL pega tanto no nosso pé? Muito. Quando eu viro ministro, eu entro no ministério no lugar do Vélez. O Vélez, sem brincadeira, ele ficou lá meio a passeio, ele não desmontou as estruturas que foram herdadas do ministro anterior. O ministro anterior, o ministro do Temer, Mendonça Filho, ele ficou 2 anos lá. Então, todas as coisas erradas que eu detectei enquanto eu estava lá no MEC, fui desmontando e mandando gente embora e tal, enquanto o Mendonça Filho estava lá, estava ok. Entendeu o que eu quero falar? Então, veja, o Kim Kataguiri fala que o melhor cara, que é um amigo pessoal, chapa dele, é esse Mendonça Filho. Deputado, atualmente é deputado. Esse Mendonça Filho ficou 2 anos no MEC. Quando eu entro lá, comecei, mas não mandei embora de propósito. Esse cara tá fora. Eu peguei coisa errada, fora. Ele ligou pro Onix reclamando. Mendonça Filho, porra, tá mandando os meus caras embora? Tô. Pego errado, mando embora. Então, veja, o Mendonça Filho era o ministro da Educação do Michel Temer. Michel Temer é o cara MBL. Então, ali, no comecinho, no MEC, os caras ficaram loucos comigo. Pode olhar, verifica no YouTube. O MBL, assim que eu entro, começa a mandar os caras no Mendonça Filho embora, não é de primeira semana ou segunda, eu mandei para mandar. Mandei porque eu vi coisa errada. O MBL começa a bater muito, consistentemente, com mentira, com coisa errada, mentira. Por isso eu desafio o Renan Santos. Vem aqui, eu vou mostrar para você aquilo que eu errei na conta dos chocolates, vem aqui, mostra para mim que está errado. Se eu tivesse errado ali naquela conta, que você, o Kim, um monte de gente falou que estava errado, o PT tinha me processado. As universidades, os sindicatos teriam me processado. Então, veja, o MBL era parte interessada, porque eu fui contra o que o Mendonça Filho, ministro do Temer, deixou lá. Esse que é o desenho, é aí que começou todo o problema. Depois disso, a gente está alertando quem é o Tarcísio, a gente está alertando quem é o MBL. Ninguém faz, porque o bolsonarismo fala lá, é bumbum guloso. Eu não tenho nada a ver com isso. É óbvio que eu tiro sarro, eu sou brincalhão, cara. Mas o problema do MBL não é que o mamãe falei gosta de lamber escapamento sujo de cocô. O problema do MBL é que eles gostam de animar a festa de gente errada. Eles levam um cirquinho de marionete, o teatrinho de marionete dele, para animar a festa de Dória, de Temer, de gente que, tem um monte de suspeita de corrupção. Essa que é a origem da briga, entendeu? Vamos lá? Que mais? E por isso que a gente é mais perigoso do que o bolsonarismo, porque o estudante não vai entrar no bolsonarismo. O estudante olha na internet e fala, não, esse cara daí
Não tem mais isso. Tem muito bolsonarista hoje nas universidades? O estudante bolsonarista não tem mais, né? Não tem. Hoje em dia, eles estão abraçados por esses movimentos mais liberais, Novo e MBL. E o Novo é aquilo, cara, é uma enganação total, cara. É o pessoal que está batendo palma pro Valdemar. E o MBL tá com o Temer. O resquício que tem talvez sejam os evangélicos que estão com o Nicolas Ferreira um pouquinho, mas... Mas é com o Nicolas, não é com o Bolsonaro. É mais com o Nicolas. É evangélico, Nicolas. Não é bolsonarista, é evangélico. Sim. Bom, só para finalizar aqui, vou colocar aqui a página. Eu tirei aquelas imagens da universidade, dessa página aqui, tá? Que me enviaram. Então tá tudo público lá, quem quiser ver, a gente postou tudo, inclusive aquele print do e-mail tá aqui nessa página, então a gente não vazou nada. E o pessoal falando aí do 15º livro do Arthur, tá aqui na descrição também, o link, quem quiser comprar. Inclusive é um livro que o pessoal da segurança pública dos estados aí anda lendo bastante, pelo que eu fiquei sabendo. Então, estão tentando implementar um monte de ideias que o Arthur falou para eles. O estado de São Paulo está tentando, óbvio. Eles cortaram a relação, então não sabe os detalhes de como implementar, que o Arthur fazia todos os detalhes, né? Conseguia, mas muito do que está se tentando implementar foi tudo apresentado pelo Arthur. Não vai conseguir fazer 100%, porque eles o Arthur é que tem o desenho todo. Você tem o vídeo do MBL lá na Universidade Federal de São Paulo que a gente dava aula? Só o cara levando a porrada no pulso? Eu não tenho aqui, mas eu consigo, como a gente vai falar de MBL daqui a pouco, eu já deixo no jeito aqui, aí quando puxar eu... Mas só para mostrar, tem violência, tá? MBL foi lá na Federal, não precisa nem mostrar o vídeo. Foi lá na Federal, abriram o supercílio do cara com soco. Saiu tudo sangrando. Então tem violência, tem porradaria. Você está estudando lá, você tem que ter a estratégia adequada para ganhar esse jogo, cara. Não se deixe ser usado como bucha de canhão pelo MBL. MBL, ele fica te pedindo para você se inscrever nos cursos dele, porque não sei o que lá. Tá? Máquina... Você está trabalhando exatamente, você é um grupo bolsonarista mais sofisticado, cara. É isso que é MBL. É o Temer jovem, cara. O Temer é um cara sofisticado. Feriadão. Peguei. Vim pescar um peixinho aqui, ó. Acabei de pegar, ó. Só que por enquanto, só peixe pequenininho. Vamos ver se mais pra frente a gente pega o maior. Voltei da pescaria, tomei um banhão e refletindo. Cada peixe a sua isca. Pode pegar bolsonarista. Aproveitando, dado que a gente falou de relógio, próxima sexta-feira vai entrar o Sem Filtro, novo horário, às 8 horas. A gente se vê lá. Um abraço.